Está aparecendo para todos? Perfeito, Rafael. Beleza, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Leite, atualmente coordenador da Sala de Situação PCJ, do DAE, e conforme a pauta ordinária, né, a gente vai mostrar aí um pouco de como é que foram as chuvas, como é que estão o nível, vazão dos rios aí ao longo das bacias PCJ. Então vamos começar aqui pelos dados de chuva. A gente sempre traz esse gráfico, né, com um panorama geral de algumas estações que estão localizadas aí nos cursos d'água das bacias PCJ, né. Então a gente consegue ver aí o pontinho azul mais escuro, que seria uma média histórica, né, o que a gente esperaria, né, de chuva para dezembro, e a barra azul seria o acumulado desse mês de análise de dezembro de 2023, né. Então a gente percebe aí que as chuvas foram bem mal distribuídas, né, ao longo da bacia. A gente teve acumulados diferentes em determinadas regiões. É possível observar ali o pluviômetro localizado no rio Corumbataí, no Batovi, teve um maior acumulado, né, muito por conta de um evento que aconteceu em um determinado dia, né, que foi o maior evento aí registrado dentro das bacias PCJ, mas a gente percebe que, no geral, a maior parte das estações registraram acumulados abaixo do esperado, né? Tanto em relação a esses dados pontuais, né? E depois, mais para frente, eu vou mostrar também em relação à climatologia. Então, aqui, separando por subbacia, né? A gente tem ali algumas estações do Atibaia, né? Tivemos registros abaixo da média histórica, em algumas regiões ali, com acumulados bem abaixo, né, mais de 50% abaixo do que se esperava. Na subbacia do rio Jaguari, a mesma situação, né, então acumulados abaixo da média histórica para cada um desses postos de monitoramento. Já ali após a formação do rio Piracicaba, né, a gente tem a mesma situação, salvo ali a estação localizada no rio Corumbataí, que registrou um acumulado acima da média histórica, né, 18,6% acima. No Capivari, a mesma situação, e Jundiaí também. Em relação à climatologia, né, a gente também traz esse mapa de média climatológica, né, o que se esperava de chuva espacializada, né. Então, ali no destaque, né, a gente percebe que eram esperados acumulados aí variando entre 150 a 250 milímetros, né? E pelo mapa que a gente faz a interpolação de chuva, né, a gente percebe que as classes ficaram ali atingindo no máximo 125 até 125 milímetros. Algumas regiões foi mais crítica, né, principalmente ali na bacia do Jundiaí, Capivari. Mais ajusante ali na bacia do Piracicaba mesmo, né, a gente tem em destaque a bacia do Corumbataí, que é um afluente. A gente percebe que ali realmente teve um evento mais significativo, né, então acabou que nessa interpolação a gente tem um destaque com maiores acumulados nessa região, mas no geral a gente teve acumulados abaixo do esperado. Aqui a gente traz alguns destaques, né, aqui está novembro, mas na verdade é dezembro, né, tivemos 22 estações com registros abaixo da média histórica. Em relação a essa comparação com a média climatológica, também seguiu a mesma tendência, né. Tivemos episódios de onda de calor, né, entre a primeira e segunda quinzena do mês de dezembro, então isso também comprometeu ali, né, principalmente em relação a um maior consumo de água, né. As vazões do rio a gente percebeu também que diminuíram bastante nessa época de grande calor. E aqui o destaque para o maior evento de chuva, né, em 24 horas, que foi de 76 milímetros, contabilizado entre a meia-noite do dia 4 e 5 de dezembro, pela estação Rio Corumbataí, Novo Batovi. Em relação aos dados pluviométricos, a gente traz esses gráficos com uma média do mês de análise, né, que seria aquela barra mais escura, comparado com médias por década, né. Então a gente procurou selecionar ali estações que estavam mais a jusante, né, próximo ali do exutório, né, da bacia,
para a gente ter uma noção de como é que está a situação, né? Então, em relação ao rio Jaguari, né, a gente selecionou a estação Rio Jaguari usina Sterf. Ali nós tivemos uma vazão média de 27,9 metros cúbicos por segundo, né, para o mês de dezembro. E a gente percebe que, muito por conta, né, do regime de chuvas, né, abaixo do esperado, as vazões ali também ficaram abaixo quando a gente compara ali com outras médias históricas, né? Então, quando a gente pega, principalmente a partir de 2000, 2009, e vai indo para trás ali no histórico, né, a gente percebe que, quando a gente compara com dezembro de 2023, ficou abaixo. Ficou acima um pouco da última década, mas bem próximo do que aconteceu. Em relação à bacia do Atibaia, a gente percebe a mesma situação, né? Então, tivemos aí uma média de 26,11 metros cúbicos por segundo, né? Quando a gente compara com outras décadas, ficou abaixo também. Já na bacia do Piracicaba, né, após a sua formação, a gente tem a seleção ali do posto Rio Piracicaba em Ártemis, e a gente percebe a mesma situação, né? Vazões abaixo das médias históricas aí por década, sendo que a gente teve ali no final do mês, né, uma média de 113,4 metros cúbicos por segundo. Para a bacia do Jundiaí e Capivari, a gente não temos séries históricas muito longas, né, para esse comparativo na sessão ali de análise, a gente faz um comparativo com os últimos anos de dados, né, e a gente percebe aqui no Jundiaí a mesma situação, né? Tivemos vazões abaixo, né, do que foi registrado nos anos anteriores. A vazão média fechou em 7,88 metros cúbicos por segundo, e o destaque é para 2022, né, quando a gente teve um dezembro muito chuvoso, né, e principalmente ali na região da bacia do Rio Jundiaí, e a gente percebe essa diferença com o dezembro do ano de 2023, como o regime de chuvas impactou bastante nas vazões. Por Capivari, a gente vê a mesma situação, né? 2022 com uma média ali bem alta por conta das chuvas, 2023 a gente já tem uma vazão abaixo quando comparado ali com esse ano de 2022, né? Mas acima da situação dos outros anos, né? Iniciando ali em 2016. Em relação ao sistema Cantareira, a gente traz também esse gráfico de afluências, né? A gente traz a afluência do mês do ano de 2023 comparado, né, com outras décadas e também com a série histórica que vai de 1930 a 2022. Então a gente percebe que muito por conta das chuvas, né, que foram mais escassas na região ali das barragens, mas também no sul de Minas Gerais, as afluências ficaram abaixo, né, do que se esperava, né, em termos de série histórica. Então a gente percebe que a linha roxa de 2023, né, o pontinho de dezembro ali ficou abaixo de todas as outras curvas. Em relação ao sistema equivalente, né, a gente traz esse gráfico aqui que mostra como é que ficou a situação do volume armazenado, as afluências, defluências, né, em relação aos barramentos, né, que possuem descargas aqui para a bacia do Piracicaba, né, então Jaguari, Jacareí, a Cachoeira e Atibainha. Então a gente percebe que lá no início do mês a gente tinha 74,55%, né, de volume armazenado, e no final do mês de dezembro tivemos aí um depressionamento, né, nesse valor para 72,02% do volume armazenado. Em relação a outros dados, né, de afluência, né, a gente tem aqui um quadrado com esses destaques, né. Então a afluência ficou com uma média de 25,52 metros cúbicos por segundo, né. A transposição do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira está zerada. A média descarregada foi de 5,62 metros cúbicos por segundo e a média do túnel 5 de 25,81 metros cúbicos por segundo. Agora, passando um pouco sobre
falar sobre o volume utilizado, né? Então a gente tem aí um panorama de como é que foi a utilização do volume do sistema Cantareira, né, ao longo dos meses, né, seguindo o calendário civil, e comparativos com os anos anteriores, né? Então, fazendo um destaque aqui para o mês de dezembro, né, a gente sempre traz um comparativo da situação de utilização do mês de análise com o ano anterior, né? Então a gente percebe que, muito por conta desse dezembro atípico, né, foi utilizado muito mais água quando a gente compara lá com dezembro de 2022, né, quando a gente teve bastante chuva. Então, você vê que a gente utilizou aí quase 3 vezes mais do que foi utilizado lá em 2022. Em relação ao acompanhamento, né, das vazões médias diárias e vazões médias móveis de 15 dias, que é um controle dentro da operação do sistema Cantareira, a gente traz esses gráficos, né, destacando aí os postos de controle, né, que estão no Rio Atibaia e no Rio Jaguari. Então a gente tem o posto Rio Atibaia em Atibaia, né, ficou acima da meta, né, dos 2 metros cúbicos por segundo durante todo o mês. Em relação ao posto Rio Atibaia Captação Valinhos, a gente teve uma bela redução ali das vazões, né, depois do início da operação, quando a gente colocou vazões de descargas baixas, né, e a gente sentiu ali que o rio, ele sentiu essa diminuição da descarga, né, e as vazões ali foram depressionando de forma muito rápida. Chegou ali, beirou os 10 metros cúbicos, que é a meta, mas chegou nos 10, depois ele deu uma aumentada, né, por conta de chuvas que ocorreram, né, e depois a descarga foi chegando ali naquela seção de controle. Em relação às médias diárias no Rio Jaguari e Buenópolis, né, durante todo o mês atendeu o que se esperava de até a mínima, né, a meta. E, consequentemente, né, nos postos de controle, a média móvel também atendeu a meta, né, em cada um dos pontos de controle. Mas a gente destaca, né, como elas diminuíram ao final do mês, né, por conta desse regime de chuvas que foi escasso nesse mês de dezembro de 2023. Então era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Fico à disposição, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão também. Passo a palavra para o Felipe. Ok, Rafael. Nós agradecemos aqui. Acho que o Plínio levantou a mão, tem um questionamento. Pois não, professor Plínio? Oi, obrigado, Felipe. Rafael, eu não sei se é possível aqui fazer uma solicitação. Eu estou com dificuldade de gerar lá naqueles dados de rede telemétrica a vazão no ponto logo após a represa da CPFL, logo após, que eu falo, para baixo, aqui para o Rio Piracicaba. Sim. Entre os dias 20 de dezembro e 10 de janeiro, agora. Aqui você mostrou mais dados de dezembro, né? Então, sim. Eu tentei gerar lá aquele gráfico com os dados, mas no meu computador não gerou. Não, perfeito. Obviamente, a minha expectativa é verificar se houve alguma alteração de vazão no ponto após a represa do CPFL. Será que vocês poderiam gerar isso e mandar? Claro, se você puder colocar seu e-mail no chat, aí eu já encaminho para você. Eu ponho aqui, tá? Obrigado. Imagina. Só isso, por favor. Bom dia. Não, tá ok. Mais alguém tem algum questionamento para o Rafael? Não podemos continuar aqui então para o Jorge. Jorge, por gentileza, previsões meteorológicas aí. Vamos falar de futuro. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, meu cordial bom dia. Vamos lá fazer a apresentação. É janela, né? Tela cheia. É isso, né? Eu sempre confundo aqui. Tela cheia. Isso, tela cheia. Não. Ok, obrigado. Estou enxergando já? Posso colocar em...
Estão vendo, Felipe? Não. Felipe? Ainda não subiu, Jorge. Não, então tem que sair de novo. Você seleciona a tela cheia e marca a tela que você quer. Você precisa marcar a tela que você quer apresentar. Então, ok. Vamos tentar de novo. Tela cheia. Seleciona ela no quadradinho e compartilhar. Quadradinho? Sumiu do quadradinho. Sair da tela cheia, cara. Apresentar. Tela cheia. Ah, tá. Agora sim. Vamos lá. Bom, estão vendo, né? Perfeito, Jorge. Eu vou passar aqui agora algumas fotos de satélite, de radar, só para a gente entender. Essa daqui, ó, é de ontem à noite, lá do CIMEPAR. Você observa, então, que toda essa nebulosidade aqui no Rio Grande do Sul, teve tempestade lá, chuva, vento, né? Aqui uma linha de estabilidade, ainda não é uma frente fria ainda, pelo menos aqui no mapa não está frente fria. Tá? Isso aqui é a foto de ontem, só para a gente ver como foi a evolução, ontem à tarde, e hoje ela avançou já aí para o sul do Paraná, né? E para o litoral aqui de Paraná, e deve sair pelo mar. Isso aqui é foto de satélite, chuva, é só chuva, mas prevista por foto de satélite, uma medida indireta. Mesma coisa, ó. Ontem à tarde estava aqui o mau tempo no Uruguai, e hoje eu estava aqui já na Santa Catarina praticamente, tá? Isso aqui é a foto do CIMEPAR, do radar do CIMEPAR. Você vê que tem chuva muito forte no Rio Grande do Sul e Paraguai, sul do Paraná, né, Santa Catarina. Aqui é raios, né? O CIMEPAR tem um bom sistema de detecção de raios. Aqui são as fotos, desculpe, as cartas sinóticas aqui da Marinha, para a gente ver, ó, essa aqui é a frente fria que passou pela gente e deixou o tempo estável aqui, né? Praticamente é só chuva, esses dias chuva assim, no final de tarde, muito localizado. E ela praticamente foi para o mar, tá? Essa aqui é de ontem, 0 horas. Essa aqui, ó, a baixa pressão muito forte aqui no Paraguai, né? Que está causando esse mau tempo aqui, ó, essa linha. Sempre tem uma baixa pressão associada aqui à linha de estabilidade, né? E essa baixa pressão aqui também no litoral do Paraná, choveu bastante também aqui já no litoral, né? Isso aqui é do INMET, não vou... É praticamente igual a outra, tá? Vou pegar só a última aqui. Não tem frente fria mais, tem aqui pode ser que isso aqui forma frente fria, essa linha de estabilidade, tá? Bom, vamos ver. Isso aqui é o do CPTEC de ontem. Eu vejo como muda de ontem para hoje, hein? Ontem está previsto que no dia 19, dia 20 ia chover bastante, né? Já de hoje reduziu. Até 19 chove ainda, 20 também chove, mas menos, né? E aí deve ter uma frente fria, a gente vê por essa direção do vento de sudeste, e a temperatura vai cair bem, segundo o modelo do CPTEC, né? Mas se confirma, mas a tendência, então, de a partir de domingo, a temperatura cair para, vamos dizer assim, pelo menos sossego das empresas que tratam água, o sul aumenta muito, né? Com o calor. Aqui é o acumulado, né? É previsto um acumulado de até 25 milímetros até dia 24, é muito pouco para essa época do ano, né? Se confirmar. Aqui é o do CIMEPAR, mesma coisa, o modelo do CIMEPAR é o WRF também, igual ao do CPTEC, só que ele é mais customizado para a nossa região, né? Os pontos aqui notáveis que a gente faz a controle de vazão aí no sistema Cantareira, né? Do outorga. Observe também que praticamente o show mais forte será no sábado, começa na sexta, vai até o domingo. Depois que mostra que na terça-feira possa voltar a chover. Tomara. Aqui é o sistema que o CIMEPAR calcula, muito interessante, né, que ele pega vários modelos e faz aqui a mediana, o ensemble, né? Você observa que realmente até o final do mês a gente tem só essa previsão de chuva mais forte agora aqui no dia 20, depois aqui no dia 24, depois seco até o final. É longo prazo, é lógico, né? Esse aqui é de longuíssimo prazo, mas não deixa de ser um indicativo. Nos 3 postos a tendência é a mesma. Agora vamos ver a previsão hidrológica. Em dezembro, ó, agora em Buenópolis, com 3 dias de antecedência, 17 dias a vazão observada foi inferior em 20% à vazão prevista. Com bom resultado para a época do ano, normalmente a previsão sempre é mais falha. 14 em Atibaia, com 3 dias, e 10 dias com vazão prevista com 7 dias de antecedência em
em Valinhos. Realmente, para Valinhos é mais complicado, porque pega 7 dias e o modelo, vocês viram que ele flutua muito em 2, 3 dias, né? Então, Valinhos é muito prejudicado pela própria limitação do modelo de previsão de chuva, tá? Não o modelo hidrológico, não, para quem te deu. Modelo hidrológico, bom, isso aqui é o de chuva ainda, tá? 18, 20 e 18. Aqui é o hidrológico, o IP, né? Que justamente vale de predição. O ideal é que sempre seja abaixo de 75%. 21 dias em Buenópolis, 14 em Atibaia, 19 em Valinhos. Valinhos tem um bom modelo hidrológico. O Buenópolis, como era essas coisas, melhorou e Atibaia deu uma queda aí, talvez devido às variações de vazão de descarga do Cantareira. Tá? Isso realmente dá um tempo morto entre avisar e o sistema entender, isso pode ter prejudicado. Mas observe que Valinhos, então, aqui é 22, 23, desculpe, está errado, aqui é 23 esse número. Observe que o Valinhos tem um excelente modelo, né? Quando o modelo de chuva funciona, ele vai bem. Agora aqui, vejam bem, Eduardo, Daniel, eu proponho, o CIMEPAR já introduziu novos índices, aqueles índices que sempre a gente pediu mais complicado, mais robusto, né? De estatístico. Em função do horário, eu vou pedir, aqui tem vários indicadores que nós mal vimos ainda lá na reunião do GT de Previsão. Eu peço por gentileza que vocês, na próxima reunião, eu falo menos, teve mais tempo para vocês explicarem esses indicadores com calma, sabe? Eu acho que hoje, em função do horário, a gente vai vai atrasar muito tempo. Se vocês concordarem, pode ser, deixar para a reunião do dia 1º, vocês explicarem com bastante detalhe, até no dia 31, se possível, nos municiar melhor. Eu mesmo não consegui ainda absorver o significado desses indicadores, para ser bem sincero. Pode ser, Zé Eduardo? Claro, Jorge, sem problema. Pode sim. Tá, então fica para a reunião de 1º e aí vocês possam apresentar até talvez com mais detalhes o que significa esses indicadores. Felizmente o CIMEPAR foi mais adiante, é lógico, eles têm todas as condições técnicas e de dados para fazer uma estatística mais bem aprofundada que essa que a gente tem feito aí mais simples, né? Embora até por sugestão do Eduardo Leão, a gente vai manter esses 2 indicadores simples aí, porque é aquela coisa do produto final, né? Mas é importante a gente entender como o sistema funciona para avaliá-lo, né? Se ele está funcionando contente ou não. Aqui é a previsão de vazão para os próximos dias, né? Não deve, vocês viram que em Buenópolis, sem problema, não vai ter nem vazão alta, nem vai chegar perto do limite aqui inferior, né? Tá tranquilo. O mesmo em Atibaia também está bem tranquilo. E Valinhos também, para efeito de vazão outorgada, não tem um problema, vai estar bem acima, né? Esse aqui é o SPI lá da Replan, de 12 meses. Observe que já praticamente passou do zero, realmente foi chuvoso aqui nesse período aqui, os últimos meses aqui de 2023, né? Isso aqui é de dezembro ainda, né? Já o de 24 meses, que é o que interessa mais para o fluxo de base aí, ele está ainda negativo, quer dizer, está negativo, está seco, né? A esponja está seca, né? Está absorvendo água. Esse aqui que a Daniela agora até introduziu também, lá no CIMEPAR. Só tem um detalhe, aqui está mostrando úmido, porque a série histórica aqui ainda é menor que a da Replan, então não é ainda propriamente um dado assim confiável, pegou uma série menor. Realmente foi chuvoso o final de 22 e 23, tá? Eu acho que esse aqui, embora o da Replan seja até muito localizado e talvez até o mais severo de todos, ele ainda dá uma indicação mais apropriada da região aqui de Campinas, tá? Previsão climática, agora que a coisa complica, né? Olha, isso aqui é a temperatura da água do mar do dia 9 até ontem, né? Observe que continua vermelhinho aqui, né? Quer dizer, o El Niño ainda continua presente, embora, como o Marco Cepar já alertou, nos últimos 2 meses está começando a já esfriar a água aqui das costas do Peru. Então, a tendência o El Niño se desfazer. Aqui é a previsão do dezembro, né? Observe que realmente até março, abril e maio ainda prevalece o El Niño, depois praticamente vai para o neutro, até mesmo a partir de julho, probabilidade, né, de termos lá, probabilidade, né, quase que igual a de ter neutralidade. Isso aqui é aquele que a gente fala que rodou no meio do mês, né, sem a mão dos meteorologistas. É lógico que ele tem algumas imprecisões, mas a tendência é a mesma, né?
permanece o El Niño, depois aumenta a probabilidade de La Niña. Olha, essa previsão é do mês passado para janeiro. Observe que ela se cumpriu, né? Estava previsto seca, abaixo da média aqui na nossa região. Agora já tem, né? Como a reunião das TMH foi atrasada, nós já temos aqui a previsão para fevereiro. Bom, para fevereiro, março e abril, praticamente uma seca aqui no Paraná e aqui sem previsão, quer dizer, todo mundo dentro da média, né? Já passou aquela fase de chuvas abundantes, pode ter talvez temporais, mas assim, quantitativo acumulado mensal, no sul passou o risco, né, de ter grandes acumulados de chuva mensais, né? Aqui, ainda março, abril, maio, pequeno aqui acima da média aqui do Paraná, né? Para a gente aqui também, um pouquinho de seca talvez. Abril, maio, junho sem previsão e maio, junho e julho seca. Ou seja, o que a gente pode deduzir daqui é que, quando muito, pode chover na média um mês ou outro, né? Não tem previsão de ter chuvas acima da média, tá? Esse aqui é o do CPTEC para janeiro, fevereiro e março, também um pouco de chuva no sul ainda, né? E sem chuva para cá e seca no nordeste. Observe aqui em cima, olha a seca no norte do país, aqui no centro-oeste, né? E parte do nordeste. O que eu tinha para falar isso, Marco, se você quiser falar, quiser não, ficar aberto para você pontuar o que a gente falou aí, da visão do meteorologista do CIMEPAR. Só um comentário, breve mesmo, né? Pois não. Sobre sempre aquela coisa que a gente sempre tenta achar padrões, né? Para a gente tentar entender o mundo como ele é. Então, quando se fala no El Niño, fala assim, chuva no sul, seca no norte, né? E a gente vê a grande variabilidade que isso ocorre. No Sudeste nem se fala porque ele não é um fenômeno global, de clima global, que é determinante para a precipitação aí, né? E então, aí a variabilidade ainda é maior ainda, né? Mas a gente observou isso muito no Sul, aqui, né? O fenômeno do El Niño na primavera provocou realmente chuvas muito acima da média, né? Basicamente ainda não foi, até o Rio Grande do Sul escapou um pouco, né? Pegou só em setembro, mas aí em outubro e novembro foi o Paraná que pegou, né? Mas agora, em dezembro, a gente passou com chuvas muito abaixo da média também, né? Em boa parte do estado, né? Só em estações pontuais a coisa não se concretizou. E agora, a primeira quinzena de janeiro também, a gente está tendo muita chuva localizada, pontual, né? E sem grande volume. Isso que eu acabei de ver isso, fazendo um outro relatório aqui para outro usuário. No Paraná específico, a situação é muito similar a São Paulo aí, né, na região de vocês. Então, né, a gente tem que buscar outros indicativos, né, que isso que é bem difícil, que não é trivial chegar e falar assim, bom, a seca agora é porque está o Oceano Atlântico mais quente, ou porque lá no Índico está tudo virado ao contrário, né? A gente tenta buscar, mas a gente é meio quase profeta do passado nessa hora, né? Porque consegue enxergar efetivamente os verdadeiros pesos e medidas de cada um dos fenômenos e a interação entre eles depois que aconteceu. Antes é bem complicado, né? Principalmente quando você tem fenômenos que você acredita que são muito bem definidos, né? Que era o caso que a gente estava observando. O El Niño chegou no máximo, agora ele começa a enfraquecer, e ele chegou a quase 2, né? Então, lá naquele limiar de ser um moderado a forte ali, né? Não sei se vocês lembram, no começo lá do fenômeno tinha, né, um monte de sites chegou falando, vai ter um super El Niño, vai acabar o mundo, né? Não é assim que funciona, né? Fala assim, infelizmente, né? A gente sabe que vocês precisam da melhor informação no prazo mais longo possível, mas a natureza é a natureza, né? Ela funciona e a gente tenta entender como que ela funciona da melhor maneira possível, né? Então, no caso de vocês aí, então, eu lembro que as discussões eram, né, na primavera principalmente, nós vamos entrar bem ali no verão, né, tudo bem, né? E não se concretizou, na verdade, né? Ele está se comportando de uma maneira um pouco diversa. E não é só aí, né? Em outras áreas também está se mostrando. No Nordeste ficou muito claro, né? A configuração de El Niño, que lá é tradicional, né? No Norte, lá do Nordeste e na parte Norte do Brasil. No Sul, com alguma variabilidade, ele também meio que se confirmou, mas no verão, que era alguma coisa que
que já vinha sendo mostrado nos próprios mapas de anomalias de precipitação, ele já, apesar dele estar presente, ele não está sendo dominante, tem outras coisas dominando, é o que a gente está buscando saber o que é que está dominando aí, né? Se é a oscilação antártica, se é... Tem gente que fala, né, o dipolo do Índico, e aí vai, né? Mas eles são secundários em relação a ele, e momentaneamente estão sendo predominantes. Então, acho assim, o que vale a pena, em linhas gerais, né, mesmo tendo o grande cenário climático global ainda em domínio, mas já, né, começar a olhar como vocês estão olhando com bastante cuidado, e essa transição, principalmente do verão para o início aí do outono, né, se o verão não for tão, tão generoso, né, como ele costuma ser, né, ou do que se espera, então talvez a gente não vá passar menos folgado, né, ou talvez bem mais justo do que a gente estava esperando no início do fenômeno mesmo, que foi lá no meados do ano passado. Bem colocado, Marco. Inclusive, viu, Marco, essa aqui tem um comentário em relação à Sabesp. A Sabesp, de maneira muito sábia, até muito, lógico, racional, ela interrompeu o bombeio lá do Paraíba do Sul para toda a Cantareira. Por esse sentido, gastar energia à toa, depois a água até correu risco dela. Agora, nós temos uma cota, né? Eu tenho certeza que a Sabesp está fazendo as contas, para chegar no limite onde ela possa cumprir a cota, porque a vazão que ela tem instantânea é acima da média anual, tá? Ela consegue começar o bombeio, digamos, talvez se abril, maio, e cumprir a cota, caso realmente se confirme assim que não teremos chuva e o Cantareira está descendo, tá? Então, fica esse alerta para a Sabesp aí, eu até achando interessante, eles até se manifestaram na própria reunião, de como eles estão encarando essa programação, de quando, se continuar nesse diapasão de queda, né, de nível, de pouca chuva, quando que eles vão começar essa adução lá do Paraíba do Sul? Porque, para nós, se não fosse essa adução, o Cantareira teria secado já há 3, 4 anos atrás, né? Realmente foi talvez a obra mais importante, todos foram feitos pelo governo do Estado, justamente esse bombeio. Ele é caro, né? Ele tem custo, né? E, Rodrigo, na tua mão. Rodrigo, por gentileza, o que queremos ouvir? Ô Jorge, sim, a gente já começou a gerar algumas simulações, alguns cenários, né, para esse próximo período aqui, mas ainda antes de março a gente não deve ligar, né, exatamente tem essas contas que a gente faz aí para ver o quanto a gente pode aproveitar dos 160 milhões até o final do ano, né. Pode ser que a gente avalie a partir de abril, mas ainda não tomamos essa decisão, não, tá certo? E também é importante ressaltar também a importância do sistema São Lourenço, né, que foi um novo sistema produtor que, junto com a interligação, deram um grande alívio ao sistema Cantareira, né, certo? Mas assim, estamos à disposição, se precisar na próxima a gente trazer um pouco mais de detalhes desse trabalho de avaliação da retomada de operação da interligação, estamos à disposição. Sim, Rodrigo, é interessante, sabe por quê? Para o pessoal